Bom, pessoal, meu nome é César Teixeira, eu sou arquiteto de software na Blue Eye Systems e esse é mais um vídeo da nossa série de conteúdos para a internet durante esse período de quarentena. Estamos postando alguns quick tips, algumas dicas rápidas de como utilizar algumas ferramentas do LabVIEW e também estamos trazendo pessoas aqui para discutir certos assuntos que são pertinentes ao nosso campo de desenvolvimento de sistemas. Hoje, especificamente, estamos com o Felipe Flores para conversar um pouquinho sobre engenharia de software. Estamos aqui também com o Guilherme, nosso gerente de desenvolvimento de negócios da Blue Eyes, e o Guilherme vai participar dessa conversa trazendo algumas perguntas aí para a gente conversar com o Felipe. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Guilherme, como o César falou, vou estar aqui de lado aqui para fazer essa sabatina com o Felipe Flores aí, nosso especialista aí no software LabVIEW. Oi, gente, eu sou o Felipe Flores, eu trabalho na National Instruments, sou engenheiro de suporte técnico, sou formado em engenharia de controle e automação, mas me especializei em engenharia de software também. É uma área que eu gosto muito de estudar, de discutir, e vamos ver como vai ser esse papo hoje. Bom, Felipe, você comentou com a gente que você tem especialização na parte de engenharia de software, então vamos para a primeira pergunta. O que é para você, por definição, engenharia de software? Como você definiria esse ramo da engenharia? Tá, então beleza, eu vou apresentar uma definição formal do que é engenharia de software e também contar um pouco mais sobre a minha visão dessa ciência, tá? Então vamos lá, engenharia de software, por definição, ela traz uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para a criação, operação e manutenção de software, que significa o quê? A gente aplica engenharia à criação de produtos de software, certo? Então, assim como a gente imagina um produto criado, né, e esse produto ele tem, por exemplo, um carro, ele tem várias etapas de engenharia setorizadas, divididas, com boas métricas, com bons entregáveis a cada etapa, né? Um software pode ser pensado também dessa forma. Então, a engenharia de software, os conhecimentos que montam essa disciplina, né, eles servem para a gente poder sistematizar, essa acho que é a palavra, né, sistematizar a criação de produtos de software. E, bom, para mim, esse conceito nasceu da seguinte forma: eu sou formado em engenharia de controle e automação, né, comecei a trabalhar na ENAI com suporte técnico, é o que eu faço até hoje, e nesse tempo a gente lida com muitos desenvolvedores, né, de sistemas e tudo, e a gente acaba tendo um pouco mais de contato com programação, né, de programação desse nível de sistemas. Só que ao longo do tempo eu fui vendo algumas coisas dentro da ENAI e também em contato com alguns clientes que me fizeram entender que desenvolver software não é só codificar, né? Então, a gente tem muitas pessoas olham para desenvolvimento de software só com um olhar de criação de código, né? E eu fui percebendo que não é só isso que permeia a criação de um produto de software. Você tem a parte de coleta de requisitos, que é super importante, você tem a parte de criação de arquiteturas, a parte de gestão de desenvolvimento, né? Medir o desempenho do time, levantar métricas de quantidades de códigos produzidos versus quantidades de bugs aparecendo, fazer teste unitário e implantação. Então, tem várias etapas ali que me fizeram achar muito interessante sair só desse pensamento de que criar software é sentar, abrir o editor de texto ou de código, ou a sua IDE que você usa, e criar alguma coisa ali, né? Então, existe uma parte muito sistemática que eu gosto muito, assim, né? Gosto demais de gestão e de estudo de processos para criação de software. Então, acho que é mais ou menos isso aí, cara. Bacana, bacana. Você comentou a respeito da sistematização e para você sistematizar coisas, não só dentro da engenharia de software, mas num panorama geral, você precisa de processos para isso. Então, quais são os processos hoje que você mais utiliza de engenharia de software e por que você utiliza esses procedimentos específicos? Tá. A engenharia de software, na verdade, ela tem vários conhecimentos ou vários produtos que podem, procedimentos, relatórios que podem ser usados, né?
quando eu acho que você pegou por processo aquela questão da gestão do ciclo de vida do software, né? Desde a criação de requisitos até a implantação e manutenção do software. Bom, eu não sou desenvolvedor de software, né? Hoje, eu trabalho com suporte técnico. Então, o que eu posso dizer é um pouco do que eu cheguei a estudar em questão desse tipo de processo, tá? Eu sei que cada tipo de projeto pode demandar um processo específico, né? A gente muitas vezes fala que o waterfall, que é aquele modelo sequencial, cascata, né? Ele não é muito adequado, ele atrasa muito, tem muitos impactos quando você descobre as coisas no final, mas podem haver projetos em que se precise ter essa sequência, né? Mas hoje em dia, na maioria das aplicações, é muito comum você ver a aplicação de modelos de processo ágil, né? Então, aqueles processos que entendem que requisitos e condições do produto no ambiente são maleáveis, alteráveis ao longo do tempo, né? Que o software ele é uma coisa viva e dinâmica, não é algo estático que vai começar e terminar e ali acabou, né? Ele sempre vai sofrer mudanças. Então, dentro desse campo de modelos ágeis, eu acho que eu já trabalhei com Scrum, né? Já estudei, já trabalhei um pouco com Scrum. Eu acho que é um modelo que ele deixa muito claro etapas de um processo, de um ciclo de desenvolvimento de software, né? E deixa claro alguns papéis dentro de um time, trabalha com times pequenos, com times que conseguem gerir bem mudanças, né? Tem um framework bem interessante para trabalhar com criação de não só software, né? Não só produtos de software, mas outros tipos de produtos também. E, ao mesmo tempo, ele deixa muita coisa flexível para você poder usar o que você acha melhor, né? Então, na coleta de requisitos, você pode usar user stories, é uma sugestão, mas não necessariamente você precisa usar essas histórias de usuário obrigatoriamente. O Scrum não define isso, por exemplo. O Scrum também não define técnicas para poder desenvolver, né? Ela sugere que você possa usar, por exemplo, programação em pares, mas não é algo que você é obrigado a usar, né? Então, dentro desse ciclo de processo, eu acho que o Scrum, principalmente pela característica de trabalhar com times pequenos, gerir bem mudanças e ter entregas pontuais, ou entregas parciais ali do seu software incrementais, te traz um ganho interessante aí em questão de qualidade de software, né? Você sempre está... É sempre dito que um bom software ele nasce a partir de uma boa interação com os clientes, e o Scrum ele tem, por definição, também uma pessoa dentro do time que simboliza o cliente, né? E tem muita interação quando você vai apresentar aquela entrega parcial também para os seus clientes, né? Então, acho que é um dos processos que eu mais trabalhei assim e usei. Beleza. 2 pontos aí da sua fala que eu gostaria de focar. Você comentou bastante sobre a tomada de requisitos, certo? E sobre essas entregas parciais. Qual que é a importância desses 2 elementos dentro dos processos de engenharia de software? Tá. Então, quando a gente pensa em um software que tem qualidade, um software que é dito bom, né? Ele é aquele software que atende às necessidades de um cliente, né? Ou de um usuário, enfim. Não necessariamente aquele software que é super rápido, aquele software que tem uma interface maravilhosa, bonita, ou aquele software que tem uma manutenção, uma facilidade de trabalho incrível. Ele é aquele software que é bom o suficiente para atender às necessidades do seu cliente, né? Então, entender essa necessidade do cliente está muito envolvida com a coleta de software, com a coleta de requisitos, perdão, né? E com as entregas parciais, no sentido de que coletar requisitos é basicamente você tentar interpretar, ou você tentar coletar, né, e interpretar o que o seu cliente precisa em termos de necessidade de processos dele, de negócio, né, versus o que você vai implantar em código, né? Então, você
uma coisa que é muito importante nessa coleta de requisitos é que muitas vezes o programador já conversa com o seu usuário pensando na implantação, o que não é a melhor prática, né? Então, quando você levanta requisitos, a priori, você está modelando, primeiro, né? Interpretando aquela lógica de negócio do seu cliente e do usuário final. Então, para isso, você precisa falar não só com quem vai usar o software, mas com quem gerencia o usuário do software e tudo mais, para entender toda essa dinâmica dele, né? E, uma vez que você tem essa interpretação, você precisa modelar aquilo, né? Interpretar, jogar ali em alguns diagramas, em alguns protótipos ali, né? Coisas que vão tentar representar aqueles requisitos específicos. E as entregas parciais também fazem parte dessa etapa, né? Principalmente nesses modelos como o Scrum, onde você nunca vai ter todo o seu sistema, todo o seu software modelado de início, né? Muitas vezes a gente fala que a coleta de requisitos é uma etapa inicial do desenvolvimento, da criação de um software, mas não, ela é uma etapa que, obviamente, no primeiro passo vai ser a etapa inicial, mas ela vai sendo revivida ao longo do ciclo de desenvolvimento. Você vai tendo um requisito que muda porque uma dinâmica do negócio mudou, você vai tendo mudança porque alguma nova norma entrou aí em jogo, então ela é sempre revivida. E a apresentação que a gente pode chamar de mínimos produtos viáveis ou de entregas parciais, ajudam a você, como desenvolvedor, enfim, como time de desenvolvimento de software, a convergir melhor para o que o seu cliente precisa. Felipe, eu acredito que no caso das entregas parciais, sempre que hoje se estiver errado, justamente para você ver a aceitação do cliente até o momento do que você está desenvolvendo, certo? Ou não? Sim. Sim, exatamente. É para você. E isso caso, como você mesmo comentou, mude alguma coisa, questão de norma, questão aí do próprio cliente mesmo, isso pode gerar algum retrabalho? Como é que o desenvolvedor de software lida com essa questão de, por exemplo, no meio do projeto acontecer alguma mudança, às vezes até muito drástica, e ter que gerar todo um retrabalho em 1 ou 2 steps que você já tinha previamente apresentado? Como é que funciona esse tipo de coisa? Cara, essa questão de mudanças, elas vão acontecer. Você tem que ter, desde o começo, o entendimento de que mudanças podem acontecer, tá? Mas tudo deve ser bem conversado e bem negociado, tá? Bom, vocês têm muita experiência no desenvolvimento de sistemas, né? Então, vocês sabem que um cliente pode mudar de ideia por algo que é razoável e que dá pouco trabalho, né? Ou um cliente pode mudar de ideia porque veio uma ideia maluca e isso vai ter um custo muito alto porque demanda tempo. Então, no geral, uma das primeiras coisas para entender as mudanças é que essas mudanças ocorram nos estágios iniciais do projeto, né, nas primeiras entregas que você faça, né? Então, voltando ao começo da sua pergunta, as entregas parciais elas vão ajudar, como eu disse, a convergir a ideia de implementação com a ideia conceitual do que o cliente tem na cabeça, né? E também você vai se adaptando melhor às mudanças que podem acontecer. Então, numa terceira entrega, numa quarta entrega, alguma coisa ali não ficou muito bem, uma questão de um módulo específico, pode ser muito simples de mudar, né? Mas, por exemplo, pode ser que o cliente chegue com uma ideia de que quer trocar tudo, né? Então, aí você vai falar, olha, talvez não seja assim, vamos entender, vamos entender por que você precisa mudar isso. Tá? Perfeito. Então tem essa questão também. E só para resumir, essas entregas então vão ajudar a que a interpretação por parte do programador seja boa do sistema ser criado, o que vai impedir de ter um retrabalho maior por conta da má interpretação, né? E também vai ajudar vocês a criarem base para poder discutir o porquê ou não de se fazer algumas refatorações. Tá? Bacana. Excelente. E uma das perguntas, Flores, logo no começo, quando você começou a definir o processo de engenharia de software, você comentou sobre testes unitários. O que é, por definição, o que são esses unit testing, esses testes de unidade, e como eles contribuem para o sucesso final da minha aplicação?
Tá. Então, um software, quando a gente também trabalha com validação de requisitos, qualidade de software, a gente está falando também de uma etapa que possa testar e validar que os componentes criados fazem aquilo que eles são propostos a fazer. Né? Então, você, por exemplo, criou uma função que processa uma imagem, que faz binariza uma imagem, converte pixels de vários valores para zeros e uns, né? E dado um threshold que você configura ali de nível de pixels. Beleza, você criou essa função. Você sabe o que você pode entrar de imagens e você sabe o que você vai sair de imagem de acordo com o threshold colocado. Então, se existe um requisito que pede a implementação de uma função que binariza uma imagem, você, por definição, deveria criar um teste correspondente a esse requisito que valide aquele requisito. Né? Então, não só nesse nível, né? Não só no nível da função, mas no nível da integração de várias funções, a nível de interface com banco de dados, interface de usuário, perdão, com banco de dados, de interface de usuário com hardware, interface de usuário com lógica de processamento com hardware. Então, todas essas questões deveriam ser validadas ao longo do processo de desenvolvimento através de testes. O teste unitário, ele é aquele teste no componente menor do software, né? Então, quando você tem um software que é bem componentizado em funções, ou que a gente chama de módulos, né? A gente pode imaginar rotinas que testam esse pequena parte do software, esse módulo do software, né? Então, o teste unitário, ele vai servir para isso. Então, você vai criar uma rotina onde você tem entradas que testam casos normais de operação, testam casos limites de operação, né? E passa além de limites para poder entender como eles se comportam. E saídas que são conhecidas. Podem ser, aliás, saídas que você já conhece que deveriam ter, ou, por exemplo, em um teste onde você faz um teste de regressão, né? Testa uma nova versão daquele módulo, pegar os resultados do último teste que você fez e comparar com os testes da execução atual desses testes. Então, com o teste unitário, a gente vai testar essa mínima porção de código, né, e validar que ela opera da maneira correta. Tá? Então, dentro de um teste unitário, por exemplo, você vai testar um módulo, você pode ter vários casos de teste. Então, teste onde você tem uma entrada X e uma saída Y conhecida, testes onde você tem, casos de teste, perdão, onde você joga o valor para uma fronteira, para um valor muito alto ou muito baixo, e uma resposta esperada, teste onde você induz erros, jogando valores mais para cima ou mais para baixo, ali do range de valores de entrada, por exemplo, testes onde você entra com um tipo de dado que não é o tipo de dado esperado e como a função se comporta, enfim, você pode ter N casos de teste ali para validar um módulo, né? E a quantidade de casos de teste vai depender do quanto você precisa que esse módulo seja testado, né? Quais condições você precisa que ele seja testado. Muito interessante. Bom, agora partindo do pressuposto que pessoas que estão nos assistindo não têm muita familiaridade, ou temos um time de desenvolvedores aí que está assistindo isso, que não tem muita familiaridade com engenharia de software, por onde começar? Qual que é a sua dica, assim, por onde eu começo? Por quais assuntos eu busco primeiro? Como passar de um time que não utiliza essas ferramentas a começar a utilizar esses processos? Legal. Bom, eu acho que uma coisa interessante a se fazer foi o que eu fiz, acho que a minha primeira recomendação, procurar um curso de engenharia de software, né? Eu busquei um curso de pós-graduação, então eu estudei ali durante 2 anos todos esses modelos, né? Todas essas disciplinas relacionadas à engenharia de software, né? Onde eu aprendi coleta de requisitos, revisão de requisitos, inspeção de requisitos, modelagem de software, teste de software, deployment de software, todas essas questões que não estão diretamente ligadas à codificação podem ser aprendidas no curso de especialização, né? Para quem quer começar a sair um pouco mais desse ambiente do só codificação, né? Só de abrir a IDE e começar a programar, tem um livro que eu estou lendo, que é muito interessante, que é um livro que muita gente da área de computação e programação lê, que é o Pragmatic Programmer, ou Programador Pragmático,
né? É um livro que aborda vários desses conceitos que não estão diretamente ligados à codificação, tá? E alguns conceitos, claro, que estão voltados à codificação. Então, é um livro que sai da área de programação, começa dali e sobe para coisas maiores, né, de mais alto nível. Tem também uns livros base que a gente usa no curso de engenharia de software, e um dos mais famosos é o livro Engenharia de Software, de um autor chamado Ian Somerville. É um dos livros que é o livro que eu usei durante a minha pós-graduação, que de novo, esse livro é bem interessante porque ele vai passando por todas essas etapas ali do dito modelo cascata, né, e vai detalhando cada um deles ali de uma maneira mais alto nível. Né? Bacana. É isso. Acho que esses dois livros são livros muito bons para começar. Bom, você sendo um dos especialistas de LabVIEW hoje que nós temos dentro do mercado brasileiro, trabalhando na National Instruments, a empresa que desenvolveu essa linguagem de programação há tanto tempo, como isso é abordado hoje nas plataformas da ENAI? Quais ferramentas nós temos para os programadores de LabVIEW aplicarem no seu dia a dia? Tá. Bom, o LabVIEW ele tem algumas ferramentas que vão ajudar a gente em algumas etapas do desenvolvimento de software, né, da produção de um software, que vão desde a área de coleta de requisitos até a entrega, a implantação deles, né, a partir de deploy. Tá? E aí eu vou falar não só de LabVIEW, né, ele integra bem com LabVIEW essas ferramentas, né, mas elas podem ser usadas com outras ferramentas da ENAI, então Testend, Verstend, outras ferramentas de desenvolvimento também. Tá? Então, para a parte de coleta de requisitos, a ENAI tem ali, até no treinamento de gestão de engenharia de software, a gente tem algumas integrações com um sistema de gerenciamento de código-fonte chamado Subversion, SVN. Tá? Existe um toolkit chamado, acho que, Tortoise Integration, de uma empresa chamada Viewpoint, onde você consegue dar commits ou gerir as novas versões do seu software direto da janela de projeto. Tá? Eu, particularmente, não uso essa ferramenta. Eu prefiro usar o GitHub, né, como repositório de código-fonte, tá? Mas tem gente que pode usar SourceTree, tem gente que pode usar o Bitbucket, a gente pode usar o GitLab, ou usar um próprio servidor Git local. Tá? Eu uso, então, o GitHub como serviço de repositório de código e uso o cliente SourceTree para fazer os commits e tudo mais. Então, sai um pouco fora ali do mundo da ENAI ou do LabVIEW em si, mas para mim serve bem legal. É bem interessante usar essa combinação aí de GitHub mais SourceTree para gerenciar código-fonte. Na coleta de requisitos, eu particularmente uso aí a solução da ENAI, Requirements Gateway, né, que me permite trazer informações de documento de requisitos para dentro desse programa. Então, eu trago ele ali em formato de texto, pode ser um Word, pode ser um arquivo Excel, pode ser até um TXT mesmo, um arquivo de texto comum. Eu consigo transformar aquilo em requisitos rastreáveis dentro do programa e consigo gerar rastreabilidade nos meus códigos de LabVIEW ou de Testend, por exemplo, né, para poder entender o quanto daquelas especificações que eu tive no meu software foram cobertas pelo meu projeto ou os meus projetos ali em LabVIEW. Tá? Para desenvolvimento mesmo, eu uso o LabVIEW. LabVIEW tem bastante ferramentas, se você buscar na comunidade, tem muitos exemplos que te ajudam a criar padrões de código. Então, tem os próprios sample projects que você pode usar ali para poder, já a partir de alguma arquitetura ou estrutura de código já pré-definida e documentada, que eu super recomendo, né, não começar um código do zero, usar ali, se você tiver que fazer um código sequencial, State Machine, por exemplo, ou usar QMH para um código que precisa de paralelismo, troca de mensagens, né, enfim, você pode usar aquelas estruturas ali e usar os exemplos prontos também para codificar alguma coisa que você, enfim, esteja começando e tenha alguma dúvida. Tá? Na parte ainda de codificação, já indo para a parte de validação e verificação,
Existe uma ferramenta dentro do LabVIEW que é muito interessante, mas que eu vejo pouca gente usando, que se chama VI Analyzer. Essa ferramenta, ela basicamente vai rodar uma análise que a gente vai chamar de análise estática de código, né, onde você vai capturar certos aspectos construtivos do software de codificação. Então, se você documenta bem o seu software, se você usa poucas variáveis que quebram o fluxo de dados, se você passa fios um em cima do outro, ele aborda de aspectos, desde o aspecto cosmético da coisa, né, do diagrama de blocos, por exemplo, e da interface, até tamanho do software. Aquele software está muito modularizado, está pouco modularizado, tem muito código ali, dá para você melhor posicionar as suas funções, enfim. Ele analisa diversas coisas. Ele ajuda na questão de performance também, Felipe? Ele também pode dizer, ele pode comentar algumas coisas de código que podem atrapalhar a performance, tá? Existem outras ferramentas que atuam diretamente na performance, tá? Mas ele consegue te falar ali, olha, que você está usando algumas práticas que podem afetar a performance do código, tá? Para validação de performance do código, tem técnicas de benchmark, de loops, né, ou de rotinas, que você pode achar na comunidade, ou você pode usar uma ferramenta chamada VI Profiler, né, que consegue te dar, em tempos de execução de cada subrotina, consegue te dar quanto de memória ela está alocando, enfim, tem algumas ferramentas aí. Ela não é nativa do LabVIEW, não, né? Ela é nativa do LabVIEW. Quem quiser procurar, se você for lá em Tools, acho que é VI Profiler e Profile Performance and Memory Tool, alguma coisa assim. Você acha essa função. Tá? Essa função, ela faz uma análise dinâmica. Então, você roda o código para poder entender e capturar essas informações de tempo de execução e de alocação de memória. Tá? Outra ferramenta também que é usada em análise dinâmica para desenvolvimento em Windows, né, do LabVIEW, é o Desktop Execution Trace, né, que você pode verificar, então, alocações de memória, interrupções, eventos gerados. Essa ferramenta em si também faz uma análise dinâmica da execução do seu código, em geral, né, mas ela vai te dando por etapas. Então, você alocou um espaço para criar uma fila, você enfileirou um dado, você desenfileirou um dado, você teve um leak de referência aqui, gerou um evento. Então, essas análises também são feitas por essa ferramenta, tá? Para isso aí, de novo, na parte de revisão do software, né? Na parte de teste unitário, de teste, você tem o Unit Test Framework, que é uma ferramenta também do LabVIEW, que está no LabVIEW Professional, para você poder criar casos de teste unitário, testar os módulos, né, que a gente usa como VIs ou sub-VIs. E por fim, na questão de deployment, o que a gente tem hoje é a criação de executáveis instaladores através do Application Builder, né, que você consegue criar e, de certa forma, gerir as novas builds, as novas criações de executáveis e instaladores, né? E aí tem uma ferramenta um pouco mais nova que foi lançada pela Enai, que é o Package Builder, né? A possibilidade de você criar pacotes. Então, em vez de você implantar um instalador que vai lá rodar um Microsoft Installer, você vai criar um pacote que pode ser gerenciado pelo Enai Package Manager, que é esse novo gestor de pacotes que a Enai lançou aí recentemente, acho que faz 1 ano ou 2 que a Enai lançou esse Package Manager. Então, com esse centralizador de pacotes, você pode, criar aquele package no LabVIEW, né, e já jogar para um servidor ou alguma coisa assim, quando você principalmente trabalha com aplicações que vão ser distribuídas, né. Então, usando o Package Builder, você pode ter, e o Package Manager, você pode ter notificações de atualizações, ou até mesmo atualizações automáticas, quando você tem um novo release do software, ou uma correção do software. Tá? Então é mais ou menos isso aí que tem hoje relacionado ao mundo do LabVIEW. Muito obrigado. Felipe, como você vê o mercado para engenheiros de software hoje no Brasil? A última pergunta, é sempre a mais capciosa. Tá. Cara, eu não tenho muito como dizer isso claramente, porque eu não trabalho diretamente no ramo de engenharia de software,
tá? Não é, apesar de ter estudado isso e gostar bastante, usar bastante técnicas, eu não trabalho muito voltado a essa área, mas eu vejo que a tendência de crescimento é muito alta, porque o Brasil está crescendo bastante na criação de software, na criação sistêmica de software, eu digo. Então, existem várias empresas brasileiras que hoje, poxa, são empresas que têm um cerne, digamos, muito tecnológico, né? Então, empresas que fornecem serviços, elas têm aplicativos pelos quais você consegue fornecer esse serviço, né? Mas bancos também. Então, o banco trabalha muito com software, né? Então, está crescendo muito isso aqui no Brasil. Tá? Eu vejo que o mercado para engenheiro de software, ele vai ser maior, essa disciplina vai se desenvolver mais. No entanto, eu vejo que vai ter muito mais, talvez, desenvolvedores de software que façam tudo, né? Que são aqueles que testam, que coletam requisitos, que modelam e fazem isso. Eu vejo muito mais times, pelo menos na nossa área aqui, né? Times pequenos que fazem tudo. Então, eu sou muito mais de, talvez, conhecer as disciplinas de engenharia de software e tentar implantar aquilo que se encaixa bem no seu time, do que talvez, para o nosso âmbito aqui, né? Que eu posso dizer um pouco mais de propriedade, ter um engenheiro de software que vai cuidar de toda a parte de gestão de software, que vai achar as ferramentas certinhas para poder trabalhar com o time. Eu não vejo muito isso acontecendo na nossa área, tá? Mas eu vejo que o mercado em geral vai expandir bastante aí e vai demandar engenheiros de software. Então, bom, Felipe, eu gostaria de agradecer a sua participação, com certeza é muito importante, um assunto extremamente relevante aí para o nosso meio, principalmente para quem tem trabalhado com desenvolvimento de sistemas, quem trabalha com desenvolvimento de software. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo que você tirou para a gente aí, durante um feriado, mesmo assim, muito obrigado. E, Guilherme, estamos juntos aí, já trabalhando faz tempo, mas muito obrigado por ter participado aqui também. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da nossa série de discussões. Todos os livros que o Felipe citou como recomendação, em alguns outros links a respeito dos softwares de gerenciamento que ele usou, eles vão estar na descrição do vídeo, mas qualquer coisa você sinta-se à vontade para entrar em contato direto conosco para tirar essas dúvidas. Isso aí, muito obrigado. Valeu, pessoal. Um grande abraço, hein?